Palmeiras e Flamengo, quem chega melhor? Mano a mano da final. Será decidido no sábado. E óbvio que o mano a mano não ia deixar passar, né? Um Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, que a gente já fez 815 vezes aqui. A maior final brasileira, sim. Mas esse programa, ele é importante, porque ele considera momento. Individualmente, quem chega melhor. Acho que coletivamente a gente não tem muita dúvida. Mas individualmente, peça a peça, jogo decisivo, jogo grande, conta histórico, não conta. Roda a vinheta pra gente fazer essa brincadeirinha. Vamos lá, ô Vitor Sérgio. Vamos lá. Carlos Miguel ou Rossi? Qual será? Aqui é Rossi, 1-0 Flamengo. Honestamente, acho que Carlos Miguel tem um potencial, uma curva de evolução que vai o credenciar a ser um grande goleiro. Mas o Rossi é catimbeiro, goleiro nojento, mano. Goleiro ceboso que é bom tu ter um cara desse em final, entendeu? E é bom também, é bom, bem bom. Qual é o seu voto? Começa o jogo! Não, Lara? Melhor, talvez, vai brigar pra ser talvez o melhor jogador da Libertadores, né? Rossi. Será? Rossi. Porque ele foi muito decisivo, É, né, pô. na campanha. Nossa Senhora. Sim. O Flamengo- aliás, o Flamengo podia ter sido eliminado na primeira fase, ele pegou uma bola na última bola do jogo contra o Poçante Tátira. Poçante Tátira. É ele? Rossi? Assim, eu acho que o Carlos Miguel tem até potencial para ser um goleiro melhor que o Rossi, mas não tem como fugir disso, porque o Rossi, eu tô muito com o Vitor. Foi extremamente relevante o Rossi estar onde está pro Flamengo chegar na final. Perfeito. Tu trocava ele pelo Kelvin Jardim? ou Va- Pô, mano, eu não sei se você vai compreender a minha resposta, mas eu vou responder assim mesmo. Eu não trocava o Rossi pelo Léo Jardim. Alan, por que você acha o Léo Jardim muito melhor que o Rossi? Não. Eu até acho que o Rossi, atualmente, tem sido mais goleiro que o Léo Jardim. Só que a diferença não é tão grande a ponto de eu querer trocar, entendeu? Tipo assim, se fosse uma diferença muito grande, eu poderia trocar. Mas como a diferença não é grande, na minha opinião, eu acho que quem prefere o Rossi tá no direito, quem acha o Rossi melhor tá no direito. Quem prefere o Léo também. Eu acho que a temporada do Rossi é melhor que a do Léo Jardim, não tem nem dúvida disso, é bem melhor. Mas a diferença não é tão grande pra eu trocar. Então, como são jogadores que não estão em níveis completamente diferentes, eu permaneço com o meu. Tá ligado? É isso. Varela. Vamos lá. Se você me perguntasse isso na hora que o Kelvin chegou no Palmeiras, eu tinha comigo que o Kelvin É Varela. era mais jogador que o Varela. É Varela. Só que o Kelvin até agora no Palmeiras não é o jogador que eu imaginava. E o Varela, Principalmente nos jogos grandes, eu acho. exatamente. E o Varela, que era um cara que todo mundo dava como pra Errado. sair em qualquer momento, não vai. Pra mim, é um dos laterais mais regulares que tem no Brasil hoje. Não é brilhante, não vai fazer a gente querer virar Pô, lateral cara, direito. eu acho que o Varela perde pra poucos laterais do Brasileirão hoje, né? Pensando legal, pra quem que perde Varela hoje? Brasileirão. PH? E aí? Cara, lá vem o amigo cruzeirense falar Kaique, o lateral esquerdo Kaique, quando o debate é de lateral direito. Mais uma vez, o amigo cruzeirense. Assim como vem um rapaz e fala King Naldo. É uma loucura isso. Porra, gente. Entendeu? Então vamos calibrar esses comentários, galera. Mas é um cara que eu acho que vem bem regular, assim, tá fazendo bons jogos, inclusive. Espero. Tenho comigo que eu acho que o Felipe Luiz vai usá-lo como titular, né? O Royal não tá muito legal, não. Ah, não, acho que não faz nenhum sentido. Inclusive, o torcedor lá que mergulhou pra dentro do ônibus do Flamengo disse pro Varela que ele ia dar assistência, ô Vitor Sérgio. Quem Também você falou coisas pouco É agradáveis isso, pro Emerson Royal. É isso, que também não justifica. Não, eu acho que é isso. E acho que cada vez que o Royal joga, o Varela fica melhor. Mais ainda. titular. Mais titular, é. É E isso aí. e o Kelvin, acho que ele teve até alguns bons momentos, mas realmente em momentos de pressão, o Kelvin não conseguiu produzir. Ele chega. Aliás, as duas possíveis opções de lateral direito do Palmeiras chegam bem para baixo, né? Sim, O Giai, setinha, né? Setinha no videogame pra baixo. Principalmente o Giai, e o Kelvin também não chega bem, não. Gustavo Gomes ou Danilo, Vitor Sérgio? Lembrando que a gente não colocou aqui. Galera, sou fã do Danilo, tá? Já falei isso pra vocês, vocês sabem. Mas pra mim aqui é Gustavo Gomes. Jogador que é a cara de um confronto decisivo, tá ligado? É a cara de um confronto de mata-mata. Jogador que cresce nesses momentos. É um zagueiraço, aço. Tem os seus problemas, tem suas falhas, seus exageros, mas segue sendo um puta zagueiro que eu gostaria de ver no meu time e não tem. Gustavo Gomes. Que o Léo Ortiz, imaginamos, como o Léo Ortiz não teve nenhum minuto, né, depois da lesão dele e tal, o Felipe não vai começar com ele, então fomos de Danilo. Você vai... Eu acho que vai começar de Léo Ortiz, com base no meu achismo.
A última vez que o Léo Ortiz foi a campo foi exatamente a campo para jogar, foi exatamente na semifinal contra o Racing, quando, aliás, ele jogou sem estar liberado, porque de fato era um jogo muito importante. Talvez até tenha agravado a lesão. É isso. Acho que o Danilo teve algum momento de desconfiança no Flamengo, mas acho que ele tá bem, acho que ele chega à decisão bem. Não é um motivo assim de você... Talvez você lamente a ausência do Léo Ortiz pelo que o Léo Ortiz coloca, mas não gera perigo com a presença do Danilo. Não fica receoso, mas o Gustavo Gomes chega num momento melhor. Vou de Gustavo Gomes. E aí, Renatinho? Também, bom, jogo grande, os dois têm na conta, né? Sim, o Danilo tem... Como carreira não tem, acho que... Mas o Gustavo Gomes como jogador do Palmeiras... O Gustavo é um dos zagueiros mais regulares do Brasil. É muito foda o Gustavo Gomes, pô. Tranquilamente. Talvez a temporada passada deu uma queda ali, mas absurdo. E nesse tipo de jogo é um cara que cresce. Bola parada, ofensiva, inclusive. 14 gols na Libertadores. Muito capitão também, assim, muito líder. É a bandeira do Palmeiras, então. Gu Gomes. Murilo ou Léo Pereira? Aqui eu sou o Léo Pereira. Teve uma fase melhor. Eu acho que ele tem se recuperado de uma maneira geral. Acho que ele já sofreu algumas lesões e tal. Só que o Léo Pereira vem numa regularidade muito grande. Eu acho que o Léo vem fazendo bons jogos. Eu vou de Léo, mas esse eu acho apertado. Eu não acho tão apertado assim, porque eu acho que o Léo conseguiu ter uma regularidade que, quem sabe, em outros momentos ele não teve. Concordo. E o Murilo acho que teve uma quedinha. E aí, Vaz? Eu vou também de Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira, apesar de algumas falhas Você não vai pontuais, trabalhar hoje, né? Acho que apesar de algumas falhas pontuais, né? Falhou um pênalti muito bobo contra o Central Córdoba, um pênalti contra o Cruzeiro no Brasileiro, que era completamente evitável, outro. Então, mas especialmente nessa reta final, sem o Léo Ortiz, o que o Léo Pereira cresceu, o que ele salvou o Flamengo. É muito bom o Léo Pereira, pô. Então, assim, contra o Racing foi absurdo. Então eu vou de Léo Pereira aqui. E o Murilo já viveu momentos bem melhores. É que ele poderia ser ameaçado pelo Fux, mas o Fux é usado também em outra posição, então acabou que ficou o Murilo, porque também o Mikael tá muito abaixo, né? Então, mas o Murilo, a gente já viu o Murilo jogar mais. Ele chegou a ser ameaçado e perder a vaga, né, pro Fux. Ele chegou a perder a vaga pro Fux, e agora os volantes do Palmeiras fizeram com que o Fux seja usado em outro lugar. Pra gente fechar a linha defensiva, Vaz, Piquerez ou Alexandro? Esse eu acho que é o voto mais difícil aqui. Cara, muito equilibrado. Acho que qualquer voto aqui é válido. Todo mundo tem o direito de dar sua opinião aqui e ser respeitado. Eu acho que, para escalar em uma final de campeonato, como é a de amanhã, uma final importante, eu escalaria, se tivesse a opção de escolher os dois, o Alexandro. Mais experiente, mais acostumado com momentos desse tipo, e acho que é mais confiável, mais seguro. Eu acho mais difícil. Porque não estamos falando de temporada, de quem você contrataria. É quem escala. Eu acho que é pra quem escalar aí. Acho que o Alexandro mais jogador no geral, mas acho que nesse momento eu vejo o Piquerez chegando num momento melhor. Vou votar no Piquerez. E aí, Ratinho, você fala do Piquerez ser o melhor lateral da América? Eu acho. E eu ia falar exatamente o que o Vitor falou, em termos de jogador, que cada um já fez. Aí não tem briga. Sim, seria Alexandro. E o Alexandre é um cara muito equilibrado, um jogador que sempre entrega, muito regular, mas... Dificilmente vai mal o Alexandre. Ele O Piquerez, eu acho, também já tendo vivido momentos melhores. A nota de corte dele é mediana. O Alexandre tem muita questão física, né? Tem que dosar muito, né? É isso. A análise em cima do Alexandre é muito similar. Quando a gente fala de seleção brasileira, por exemplo, em condições normais, o Alexandre, para mim, é meu titular. Mas a gente não sabe... quando ele tá em condições normais, né? Dessa vez vai estar. Acho que o Flamengo é positivo chegar na final com ele bem. Até porque os outros dois não Inclusive, ele foi um dos jogadores que nem minutos teve no jogo contra o Atlético, né? O Felipe Luiz ativou, como a palavra que tá na moda, né? Ativou vários titulares, mas o Alexandro não. Ativou, me pega. Vamos começar. Não tá na moda isso? Tá. Não, é a questão da ativação que eles falam. Ativação é aquele treino que é só pra você dar uma mexidinha mas é que eles usaram o jogo contra o Atlético como ativação, porque não ia treinar antes, não ia treinar no dia e não ia treinar no dia da viagem. Aí eles usaram isso como se fosse o ativou. É o que eu tô fazendo na academia nos últimos tempos, só ativando. Eu nem treinar isso. Que é bom. Tá difícil a vida. Bruno Fux ou Pulgar, Canadinho? Olha, eu acho que poupa tempo, né? O Bruno Fux, nessa função de primeiro volante, ele até, pelo que a torcida palmeirense falou, que tem, assim, desenvoltura para também desempenhar um pouco à frente da zaga, é mais um terceiro zagueiro do que um primeiro volante, mas enfim, atua ali por ali, mas o Pulgar é outra prateleira de jogador. Outra prateleira. Inclusive,
Eu particularmente acho o Bruno Fux um dos jogadores que não dá pra confiar que ele não vai errar amanhã, tá ligado? Pode ser que ele não erre, pode ser que ele faça uma partidaça. Mas não é aquele cara que você bota a tua mão no fogo e fala assim, ele não vai errar amanhã. Um erro comprometedor, tá ligado? Porque ele é um jogador meio merdeiro. Então é olho nele, olho no Bruno Fux. Perder na primeira volância por incapacidade própria. Mas pode ser que faça pra partidaça o cara do jogo, pode ser. Torço pra que isso aconteça, inclusive. Mas é merdeiro. Porque os 2 primeiros volantes do Palmeiras conseguiram perder a posição pro zagueiro. Então, Porque assim, eu nem acho que faça super bem eu esse também papel, não. sinceramente. Eu acho que, inclusive, em condições normais, o Fux brigaria legal por posição com o Murilo. Inclusive, foi melhor que o Murilo em bom tempo da temporada aí, como zagueiro. Então, assim, o Pulgar, pra mim, é um dos melhores que tem na posição. Então, Pulgar. Pulgar. Acompanho também. Acho que o Bruno Fux é uma, sei lá, emergência, podemos dizer assim, porque de fato o Aníbal desaprendeu do ano passado para esse. E o Teve com o Aníbal Moreno, hein, rapaz? Teve lesão nesse meio tempo ou não? Né? Então, para não deixar só o Andrés de volante ali, ele traz o Babel traz o Bruno Fux. Mas entre o Bruno Fux, que acho que vai bem ali, e um jogador da posição e que consegue fazer, e quando teve fora fez muita falta, né? O Pulgar teve machucado do Mundial até, sei lá, até as quartas de final da Libertadores, eu vou de Pulgar também. Inclusive, eu acho que o Fux tem boas chances de ele alternar entre zagueiro e volante, assim. Eu acho que... Pode ser. Se é que ele não entre como zagueiro, já também. Especialmente com a ausência do Pedro, né? É isso. Andrés ou Jorginho? Também acho um voto pesadinho, Voto tá? pesado, voto pesado. Voto bem difícil também, tá? O Jorginho, um cracaço de bola também que solucionou alguns problemas do Flamengo nesse meio campo, dá dinâmica, é muito inteligente, é muito bom. Tem o pênalti também que dele é decisivo pra cacete e tal. E o Andreas, eu acho um jogadoraço. E sim, acho um voto difícil. O Andreas Pereira, a nível de campeonato brasileiro, futebol sul-americano, ele é muito acima da média. Mas é muita coisa. É muito acima da média. Muito, muito, muito acima da média. E querendo ou não, o Andreas vai ser um protagonista do jogo de amanhã. Vai ser. Vai ser. De um jeito ou de outro. Teremos olhares em cima de Andreas Pereira. Torço pra que ele tenha sucesso. Mas dito isso, se eu tenho um dos dois pra escalar pro meu time numa final de campeonato, até pelo histórico recente, né? Eu escalaria o Jorginho, mesmo sendo absolutamente fã do futebol do Andrés Pereira. Acho ele um jogadoraço. E que hoje em dia, sendo mais novo, né? Mais jovem, estando mais inteiro fisicamente, digamos, que o Jorginho, né? Apesar do Jorginho ser muito bem cuidado, eu acho que são jogadores da primeira prateleira. Acho um voto difícil. Se quem vota no Andrés aqui, pra mim, não tem erro. Mas eu sou Jorginho. Mas acho mais ok de resolver. Tem um argumento bom. Eu acho que é um voto muito... Acho que os dois estão muito bem servidos desse camisa 8 aí. Mas eu vou votar em quem eu acho mais jogador, eu vou votar no Jorginho. Acho que os dois chegam bem. Apesar do André ter tomado 2 cartões bobos aí que prejudicaram o Palmeiras, né? O cartão que ele toma contra o Mirassol e o cartão que ele toma depois de já ter amarelo. Tudo bem que o amarelo foi injusto. Pô, inclusive, não sei se vocês vão levar em consideração, vão lembrar ou vão valorizar, mas naquele primeiro tempo entre Palmeiras e Flamengo, no Maracanã, o Flamengo sai vencendo por 3-1, isso não é isso? Ou 2-1, Flamengo? O Flamengo sai vencendo no primeiro tempo. Mas é de consenso que o Palmeiras jogou muito bem aquele primeiro tempo contra o Flamengo. Errou e foi punido, mas jogou muito bem. E o Andrés Pereira, ele articula muito bem aquele jogo contra o Flamengo, no Maracanã. Ele vai muito bem naquele jogo, naquele primeiro tempo. Articula muito bem, mano. Ele é meio que... Ele domina aquela parte daquele meio campo, articulando pelo Palmeiras, botando o Palmeiras em condição de jogo. Só que o Palmeiras, ele erra em momentos que não pode errar contra o Flamengo, que tinha Pedro e Arrascaeta querendo decidir o jogo. Então, ele deu uma dinâmica muito interessante. Cara, é muito bom o jogador, o Andrés, cara. Tem que ser respeitado. Ele é bom, mano. Bem bom, assim. O primeiro amarelo foi injusto, mas depois ele foi lá reclamar. Ele acabou fazendo falta pro Palmeiras. Mas acho que de bola o Andrés tem jogado bem também. Mas eu vou votar em quem eu acho mais jogador. Eu acho o Jorginho mais jogador. Pelo que o juiz botou na súmula, eu também não entendi porque ele deu o segundo amarelo. Também tem isso. Uma coisa meio esquisita lá. Grotesca, na verdade, não é esquisita pra ninguém achar que eu acho que tem alguma coisa envolvida. O Andrés não pegou a bola naquele jogo? Bom, então, meu lindo. Então, honestamente, você assistiu um jogo diferente da gente, cara. Talvez você esteja vestindo um óculos escuros com um escudo do Flamengo tampando o que estava acontecendo dentro do Maracanã. Porque no primeiro tempo ele jogou muita bola, assim como o Palmeiras. E erros defensivos acabaram provocando a derrota. Como faz parte, futebol é isso. Jorginho ou Andrés? O argumento do Victor eu concordo. Eu acho o Jorginho, no geral, mais jogador. Mas o outro argumento que eu pensei que ele poderia usar eu acho que impacto nos times,
o Jorginho tem um impacto muito mais forte no Flamengo. Eu acho que o Andréas tem um impacto no Palmeiras, sim, tem bons jogos no Palmeiras. Só que o Jorginho, ele acabou virando um cara imprescindível, assim, pro time. Cara, mas eu acho que o Andrés também. É que tudo bem que o time também fez jogos ruins com o Andrés. Então. Mas piora legal a coisa. Não, piora porque você já não tem os dois volantes, né, que não jogam. O Evangelista machucou. O Evangelista machucado, bem, né? Entendeu? O Jorginho já jogou bem, com o Saúl já jogou bem, agora com o Pulgar, que eu acho que é a melhor saída mesmo. É o mais regular do Flamengo, o Jorginho no meio campo. Contra o momento, eu acho melhor. Quando entra o Everton, quando entra o Saúl, quando entra o De La Cruz, quando entra o Pulgar, o melhor é o Jorginho. Então, o Jorginho. É só porque a gente citou aqui o Andrés, eu vou, no caso, ser obrigado aqui mesmo. Você acha que pode voltar na cabeça dele? O Flamengo e o Palmeiras? Acho que não, e acho que se isso é um problema para ele, é grave, porque se ele entrar em campo com essa preocupação, com esse débito aí, né, na cabeça dele, eu acho que é meio caminho andado para ele não conseguir produzir o que ele pode, né? Tem que zerar o que passou. Ele tá do outro lado agora, mas... Saúl não joga? Saúl não tem jogado bem não, mano. Foi pro banco. Assim como o Lino foi pro banco também. Pode ir pra terapia também, cuidar disso. Mas às vezes a gente vai pra terapia, infelizmente não aprende. Ou recebem alta, né? Vitor Sérgio, sim, mas eu não sei se deveria ter recebido. Já falei sobre isso. Você tá brincando, mas aí você vai brigar com a... Vou brigar com essa terapia, porque ela te deu alta antes da hora. Mais fácil ele ir no que Cebola amanhã? Acho que sim, por confiar num jogador que meio que o Felipe Luiz meio que quase que padrinhou, tá ligado? Então pode ser que na hora H ele coloque o Lino. Pode ser que nenhum dos dois jogue também, ele vai de Luiz Araújo, tá ligado? Pode ser que ele vá de Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal e Bruno Henrique. Então, às vezes nenhum dos dois vai. Isso aí. Olha aqui, o Renato, Veiga ou Arrascaeta? Ainda poupa tempo. De dois grandes jogadores, dois jogadores que decidiram por seus respectivos clubes. Mas agora não tem. Não, agora não. Eu acho que, no geral, como atleta, jogador de futebol... No geral, o Arrascaeta sempre foi bem melhor que o Rafael Veiga. Individualmente, mas o Veiga teve temporadas fantásticas e tem que dar mérito ao Veiga também. Mas como jogador, a comparação é descabida. E o Arrasca tá no melhor, talvez, o ano da vida dele. Dá debate, não dá, Vitor? Se é o ano da vida dele? Acho que é o ano da vida dele. Acho que não é o ano. Melhor temporada do Arrascaeta na vida. Protagonista, né, do que nos outros. Nos outros tinha Everton Ribeiro, tinha Pedro, tinha Gabigol, tinha Bruno Henrique. Em 22 tinha o Pedro jogando muito, inclusive o Pedro ganhou os prêmios. Os 22 não tinha o Gerson, mas tinha... 19 tinha o Gerson, 22 tinha o Gabigol, que foi decisivo. Dessa vez ele é muito protagonista, né? Assim, acho que o Veiga já jogou tão bem vários momentos que ele conseguiu disputar com a Arrascaeta. Nesse momento que o Veiga entrou bem, foi muito bem contra a LDU, mas tinha ido mal no primeiro jogo, foi bem no jogo da volta e tudo. Mas acho que, no geral, hoje o Arrascaeta chega a essa final muito melhor. A questão é que são dois jogadores com a capacidade gigante de resolver o jogo. Bom, um de cada lado. Então, mas o Arrascaeta muito mais. Mas aí o Arrasca vai levar essa. Ô, Vitor Sérgio, Alan ou Carrascal? Cara, eu gosto muito do Alan, mano. Não só pelo nome, mas é porque é um moleque muito bom, cara. Novo, mais incisivo, arrisca o tempo inteiro, tem um mano a mano muito forte, é inteligente. Moleque bom mesmo. Mas o Carrascal, ele tem um negocinho diferente também, bicho. É muito foda o Carrascal, cara. Muito bom jogador. O time do Flamengo é embaçado, mano, não tem jeito. Então, o Carrascal foi o grande nome do Flamengo na semifinal contra o Racing, né? Inclusive fez o gol, tava na jogada do gol do Maracanã, jogou bem depois. E acho que desde então ele caiu muito de produção e o Alan só subiu de produção, né? Então, mas o voto no Alan aqui é de boaça, pô. O Carrascal é isso, tipo assim, ele impressionou em partidas recentes, só que nos últimos 2, 3 jogos ali, ele desceu um pouquinho o nível. Nada impede que ele chegue amanhã e resolva a final também. Os dois jogadores são fodas. Nesse programa, quem chega melhor pra esse jogo, o Alan chega melhor do que o Carrascal. É justo o voto no Alan. Há muita gente que não sabe se o Carrascal começa jogando ou não, entendeu? Então, Mas eu vou de Alan. Eu concordo um pouco, quem sabe, com a queda do Carrascal. Mas não sei se eu vi o Alan também fazer tanto assim. Acho que ele aparece, ele vai bem, mas não vejo super assim, quem sabe. Até nos jogos que o Palmeiras jogou mal, ele conseguiu se destacar. Ele conseguiu se destacar, né?
E aí, vai... Pô, é porque, tipo, não tem nenhum jogador no elenco do Palmeiras capaz de fazer o que o Alan faz, cara. É bizarro, ele é único, ele tem características únicas. O Felipe Anderson não consegue ser o jogador que o Alan é, o Facundo Torres é péssimo. Aí, porra, você tem outras opções ali, tem o Sousa, que também é aquele jogador que não brilha os seus olhos também, é aquele jogador nota 6, tá ligado? O Vitor Roque na frente e o Flaco Lopes formam uma dupla muito interessante, mas dois jogadores que não têm a característica de 1-1, de ser incisivo o tempo inteiro lá do campo, que o Alan tem. Então, ele só tem ele. E ele faz isso muito bem, tá ligado? Muito bem. O Alan também? Vou com o Alan. Acho que é um jogador mais preponderante hoje pro Palmeiras. Isso é muito louco, porque é um jogador que há pouco tempo ele ganhou a posição e a gente tava até uns dias atrás perguntando se ele tinha que ser titular ou não, e agora eu não consigo olhar pro Palmeiras com ele não sendo titular. Gosta do Sousa? O Sousa é jogador da nota 6, cara. Não vai te empolgar, mas também não vai te entregar uma partida horrorosa, talvez. Vai ser regular ali no 6, no 6,5. Acho que valeu. Os times precisam também de um jogador como esse, tá ligado? Só que eu acho que o Palmeiras é que é foda, né? Agora o Vitor Roque, ele encaixou junto com o Flaco. Óbvio que tem a sequência negativa do Palmeiras, mas são dois jogadores que cresceram muito de produção. Mas falta mais, mané. Falta mais jogadores com esse poder de fogo de resolver jogo pro Palmeiras ter dentro de campo, tá ligado? Porque o Felipe Anderson acho que deixa um pouquinho a desejar, o Facundo deixa, o Sousa deixa, tá ligado? É que o Paulinho passou a temporada inteira fora, né? Paulinho podia ser esse cara pra ajudar um pouco mais. Numa característica até diferente do Alan também, que o Paulinho não é tanto do drible, é mais da força física e velocidade. O Alan é da ginga, do drible, é do desconcerto, tá ligado? É um jogador parecido que consegue realizar algumas das coisas que o Estevão realizava no passado, tá ligado? Então enfim, é isso. Porque é um jogador talvez o mais capaz de quebrar a linha num pra um. É o cara com mais velocidade que tem ali. Acho, inclusive, que o Alan, a médio e longo prazo, será mais jogador que o Carrascal. Acho que atingirá um nível maior. Também acho. Então eu vou de Alan. Então o Alan vence esses dois últimos votos. 5 jogos atrás era uma coisa. Agora eu acho que é outra. Flaco ou Cebolinha? Estão colocando aqui o Cebolinha como titular. Hoje, eu ainda sou Flaco Lopes. Acho que o Flaco Lopes tem mais capacidade de ser decisivo no jogo de amanhã do que o Cebolinha. Honestamente. Apesar do Cebolinha subir de produção, tá? Cebolinha tá aqui, ó. Tanto que merece titularidade. E talvez jogue como titular. Não sabe se vai ser ele ou se vai ser o Luiz Araújo. Mas eu ainda confio no Flaco Lopes. Tá entregando pela confiança, não. Provavelmente seja a escolha do Felipe Luiz, tá? Flaco ou Cebolinha? Olha, eu entendo o Cebolinha começar como titular, inclusive. Eu acho que ele fez por merecer. Acho que no momento ele vem numa crescente. O Flaco caiu um pouquinho realmente nos últimos jogos. O Palmeiras, de maneira geral, caiu. Mas aí eu vou muito na temporada, assim, cara. O Flaco Lopes também contra o Cebolinha. Eu ainda acho o Flaco mais confiável hoje. Pode achar que o Cebolinha no Prime já atingiu um nível maior do que o do Flaco. Mas é difícil essa. Decisivo numa Copa América, né? Então, sim. Vitor Sérgio. Eu acho um voto difícil, porque se a gente considerar assim, o Cebolinha ele entrou e resolveu 2 jogos pro Flamengo recentemente, deu uma sensação de renascer ali, e enquanto o Samuel Lino ou ficou estagnado ou caiu de produção. Então, por isso que talvez a gente esteja projetando o Cebolinha aqui. E o Flaco foi a grande novidade de mudança do Palmeiras, mas nos últimos jogos caiu muito de produção, inclusive tomando decisões muito ruins. Né? Então, assim, a dúvida Abel, inclusive, falando quase que literalmente, o Abel... Né? Mas a amostragem de boas partidas do Flaco ainda é bem maior que a do Cebola, mano. É mais confiável você achar que o Flaco Lopes vai bem amanhã do que com o Cebolinha, tá ligado? Pelo menos na minha cabeça eu acho isso. O Cebolinha, ele vem no retrospecto recente bom, mas eu acho que é mais confiável o futebol recente mostrado pelo Flaco Lopes, apesar da oscilação da reta final. Inclusive criticando ele literalmente, assim. Eu vou votar no Cebolinha, porque acho que o Flaco deu uma queda de confiança absurda e o Cebolinha tá com a confiança lá no alto. Justamente, porque ele entrou 2 jogos, ele entrou e mudou completamente o Flamengo, melhorou completamente o Flamengo. Ele entrou muito bem contra o Sport, resolveu o jogo, entrou muito bem contra o Fluminense e foi uma figura que quase fez o Flamengo empatar o jogo ali. E contra o Bragantino ele jogou muito bem. Então, assim, eu vou votar nele por isso, porque acho que o Flaco tá com algumas questões de confiança aí, mas acho que é um voto bem difícil. Tu vê que eu não sei se a parada do Flaco passa pela falta de confiança.
Porque inicialmente, pra mim, passou pelo excesso de confiança. Eu também Que ele começa a tentar Quer fazer resolver coisas tudo. que... Pode ser. Resolver coisas sozinho. Querer ser herói, né? Pô, mas aí não acho que foi só o Flaco Lopes, não, mano. Em alguns momentos da trajetória que o Palmeiras começa a buscar liderança e tal, e passar à frente do Flamengo, na hora que o Palmeiras embala, que o Abel Ferreira escala aquele 4-4-2, que dá certo com o Flaco Lopes e o Vitor Roque, quando embalou o Palmeiras, você viu os jogos do Palmeiras num período até recente. Mano, algumas decisões do Flaco Lopes e do próprio Vitor Roque, mano, em abaixar a cabeça e tentar fazer o gol a qualquer custo, foram meio individualistas nesse sentido. Tipo assim, mano, vou assumir esse protagonismo aqui. Pá. Ele e o Vitor Roque. Eu vi dos dois fazendo isso, tá ligado? Pô, tem um jogador cara a cara com o goleiro do seu lado pra tocar a bola pra ele fazer o gol. Não, dá no gol você mesmo e vê qual é. Entendeu? O Vitor Roque fez isso, o Flaco Lopes já fez isso algumas vezes e tal. Então não sei se tem alguma questão de ego nesse sentido, mas... O Palmeiras precisa trabalhar mais coletivamente, mano. Independente de quem faça o gol, o Palmeiras precisa ser coletivo pra vencer o Flamengo. Compartilhar, né? As decisões do campo, no fim das contas, e isso acontece em alguns jogos. Claramente o Abel fala sobre isso. E o Roberto faz 15 dessas todo jogo. E a característica de jogador, cara. Por exemplo, mesmo aquele Fluminense que é da Libertadores, o Cano fazia isso todo jogo também. Se a bola parasse no pé do Cano, mano, podia ter Jesus Cristo do lado dele sem goleiro. Ele não tocava e falava amém. Ele estava no gol, foda-se. Tá ligado? Então, é isso, assim. Tem alguns jogadores que também tem essa característica de, mano, bateu ali, é ele que vai resolver. Entendeu? É ele que vai resolver. Internamente é uma questão, tipo, pós-seleção argentina voltou achando que pode resolver mais. Mas pode ser uma deslumbrada também. Eu não acompanho o dia a dia do Palmeiras, então o palmeirense sabe melhor do que eu. Se existe alguma coisa nesse sentido, né? Mas pode ser uma pequena deslumbrada ali que deu o Palmeiras nessa reta de vitórias em sequência que pode ter provocado algumas decisões ruins tomadas pelos atacantes. Não só pelos atacantes, mas enfim, você entendeu. A gente tô no papo de ser... Do que realmente de tabelar quem com o sabe Messi. possa. Então, eu acho que a temporada é uma coisa. E O momento é A abordagem pro isso, eu jogo. concordo. Mas o momento do jogo, específico, Eu chega lá concordo. e decidir o jogo, tá? Claro. Tá tudo bem. Mas assim, eu acho que quem chega melhor pro jogo é o Cebolinha. Então, vou de Cebolinha aqui nessa. E aqui também passa um pouco por esse papo, porque o Bruno Henrique já foi muito criticado nesta temporada. Que realmente teve um momento que ele não E tava agora legal. não dá pra criticar. E agora? E o Vitor Roque já foi criticado, já voltou, já foi criticado de novo, já voltou. Mas muita gente fala, o Vitor Roque não desiste em nenhum momento. Então, tem esse ponto aí a favor do Vitor Roque pro torcedor. Vitor Sérgio, Vitor Roque ou Bruno Henrique? Aqui eu sou o Vitor Roque. Apesar do Bruno Henrique feder a decisão, né? O Bruno Henrique é foda nisso aí, mano. Ele pode quebrar a bola, ele pode estar mal, ele pode estar sendo criticado, ele pode estar despertando a ira e a raiva do flamenguista e tal, mas no fim das contas vai sobrar uma bola vagabunda pra ele e vai botar pra dentro. Ou de cabeça, ou sem goleiro, ou de segundo pau, que ele vai correr, esticar a pernona dele e vai fazer o gol. É bizarro. O Bruno Henrique, ele fede a decisão. Então você tem um Bruno Henrique na decisão, é positivo, né? Porque você tem um jogador com estrela. Só que dito isso, eu acho que tecnicamente o Vitor Roque vive um momento muito melhor que o do Bruno Henrique. E aí eu vou... E também marcando gols importantes, decisivos em jogos importantes, né? O Vitor Roque, ele não deixa de marcar em jogos importantes, mesmo quando o Palmeiras vai mal. Então eu acho que eu assumiria o risco de ter um jogador que, por mais que não tenha sido decisivo em conquistas e tenha um retrospecto de títulos a seu favor, eu acho que a diferença técnica é grande. Então eu vou de Vitor Roque. Acho um voto difícil no trabalho aí que fez o Palmeiras, jogos ruins. O Vitor Roque claramente foi quem se salvou, jogou bem, mesmo em um time jogando mal. Pô, o Vitor Roque, ele vai bem. Ele faz uma partida exuberante contra o Corinthians no Clássico, na Arena Corinthians. Não acho que ele foi mal contra o Flamengo. Ele se salva em vários jogos, o Palmeiras vai muito mal, seja de Libertadores, seja de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai, pô, sufoco do Palmeiras. Vitor Roque fazendo gol e jogando bem, brigando. Ele vai muito bem, mano. E ele é um jogador brigador, que ele vai pro combate físico, não tem tempo ruim, mano. Ele incomoda defensor pra cacete. É uma válvula de escape muito interessante do Palmeiras. Eu acho ele muito bom, mano. Muito bom. Muito bom mesmo. Só que o Bruno Henrique, ele chega com um outro ambiente, né? Teve a questão, a resolução lá do caso no STJD, que o liberou para jogar. Podemos concordar ou não. Podemos concordar ou não, né? Eu acho que eu já falei sobre isso nas mídias sociais aqui da TNT. Acho que a infração que ele cometeu de ter só multa
Acho muito problemática a mensagem que passa. Mesmo que ele tivesse pego os jogos, ele jogaria esse jogo, mas talvez não jogaria com esse nível de confiança, né? Sim. Porque ele vem de 6 gols nos últimos 6 jogos e que mudaram completamente. Então, vindo de 6 gols nos últimos 6 jogos, já que a gente está abordando aqui como chega pro jogo, eu vou de Bruno Henrique. E aí, Renatinho? Difícil. Mas eu fiz um exercício aqui interno, dentro da minha cabeça, que é se o Felipe Luiz chega na final com essas duas opções para ser o 9, eu acho que ele iria no Vitor Roque. Também acho. Eu também acho. Que o Felipe Luiz também escalaria o Vitor Roque. Também acho. Também acho. Que se os dois Sim. se os dois brigassem por posição hoje, tivesse os dois... Se ele tivesse a opção de escolher de escalar o Vitor Roque no Flamengo, ele escalaria o Vitor Roque sem pensar 2 vezes. Se tivesse os dois, também seria Eu o acho Vitor que ele Roque. também iria no Vitor Roque. Acho que o Abel já gostou de jogador que é mais esforçado, que ajuda em muitas questões e tal. Inclusive, quando o Bruno Henrique estava para renovar com o Flamengo, o Palmeiras queria. Exatamente. Entrou na jogada e certamente aumentou o salário do Bruno Henrique, talvez. Possivelmente. Mas eu acho que o Bruno tem uma capacidade de decidir, assim, gigante. Não vai me surpreender nada. Pô, e foda que eu acho que o Vitor Roque, cara, ele tem um embate que é bom pra ele contra os zagueiros do Flamengo, tá ligado? Porque o Flamengo tem 2 excelentes zagueiros. Jogando o Léo Ortiz e Léo Pereira, que é o que eu acho que vai acontecer, 2 excelentes zagueiros. E acho que todo mundo concorda. Mas não são zagueiros extremamente físicos. E o Vitor Roque é extremamente físico. Então o embate do Vitor Roque com esses zagueiros é confortável pro Vitor Roque, tá ligado? O embate físico, o embate de briga, de disputa de bola é confortável pro Vitor Roque. Então é pra ficar de olho no que vai acontecer amanhã. O Flamengo jogando com linha alta, não sei se vai jogar com linha alta ou linha baixa e tal, mas o Vitor Roque, ele é uma pica, mano. Ele incomoda pra caralho. Vamos ver, mano. Tô curioso. Eu acho que é um jogo confortável, é um jogo que ele vai gostar. Eu acho que o pior zagueiro que o Vitor Roque pode enfrentar é um zagueiro que seja muito físico pra conter esse ímpeto dele, tá ligado? Por mais que seja uma dupla de zagueiros fodas, que eu volto a repetir, do Flamengo. Os 3 que vão jogar, os 3 que estão à disposição, 2 vão jogar. Qualquer um que entre vai ser muito foda. Mas que é um jogo confortável pro Vitor Roque, cara. Bem confortável mesmo. Se for 1x0 o gol do Bruno Henrique. Assim como se for 1x0 o gol do Palmeiras, o gol do Veiga. Mas eu acho que um treinador de futebol hoje, se ele precisasse definir quem vai ser o nome dele pra esse jogo, seria o Vitor. Então, foi esse exercício que eu fiz pra tirar dúvida. Acho que faz sentido. Ao mesmo tempo que se eu tenho os dois nesta fase especificamente, né? Como os dois estão chegando no jogo. E um jogo desse tamanho do Bruno Henrique, que já foi tantas vezes decisivo em mata-mata pro Flamengo. Já foi, inclusive, rei da América, né? Ele foi escolhido o melhor jogador da Libertadores. Como ponto. Conquistada pelo Flamengo. Eu vou de Bruno Henrique aqui. Acho que Nenhuma chega com a comigo hoje, você confiança. também. Meu Deus. É o quê? Nenhuma comigo, eu tô vendo. Aí o Vitor Sérgio não comentou nada, tu viu? Não, mas foram 2. Aí ele tá ali quietinho. Léo Pereira joga confortável contra o Hulk, eu acho que a velocidade que pode pegar. Ou então, mano, mas é porque o Vitor Roque e o Hulk, eles são diferentes, assim. Apesar de serem fortes, são diferentes, né? O Vitor Roque, ele tem um embate por mais parte do campo. Ele é mais veloz também, tá ligado? Ele atrela essa força e velocidade pra caralho. O Hulk já perdeu um pouco dessa velocidade, desse gás. O Hulk, ele às vezes articula muito mais por trás do que o Vitor Roque. O Hulk às vezes aparece no meio campo pra dominar a bola, tomando porrada do volante, tá ligado? Muitas vezes o Hulk joga de frente pro zagueiro, não de costas. O Vitor Roque joga de costas, vai buscar, vai dividir, vai subir junto, vai tomar abraçada, vai dar abraçada, tá ligado? Repito, não quer dizer que o Vitor Roque vai chegar amanhã e fazer 2 gols. Não, pode ser que ele passe em branco e o Flamengo seja soberano. Pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer. Mas acho que o Vitor Roque é um jogador que pode gerar problemas ao Flamengo, por característica, tá ligado? Por característica. Tá ali quietinho. Sendo que uma... E aí vocês acham que a terapeuta devia ter dado alta pra ele? Não. Se eu voto contra aqui, meu Deus. A culpa não é dele, é da terapeuta. Abel ou Felipe Luiz, Renato? Essa pergunta eu já fui questionado algumas vezes e a resposta pra mim é muito simples. Você pode não gostar, mas como olha futebol e pensa futebol, eu gosto mais do que o Felipe Luiz propõe pro jogo. Eu acho que o Felipe Luiz, o que ele leva pro jogo, eu acho mais interessante. Mas não tem como, o Felipe Luiz é um treinador com 1 ano de carreira e o Abel é um treinador com uma par de título, desde que ele chegou aqui ele ganhou tudo. Cara, é muito duro, porque, tipo assim, mano,
dá pra concordar exatamente com o que o Renato tá falando aqui. E aí eu pergunto pra vocês, tá ligado? Desprendidos de camisa do time que vocês torcem. Pra jogar exclusivamente uma final de Libertadores, excluindo o retrospecto recente, vocês estão criando um time novo e tem que botar um técnico pra comandar na final da Libertadores. É um time novo, beleza? Lá, eu acho que eu escolheria o Abel Ferreira. Se eu fosse pra contratar pro meu time a longo prazo, Felipe Luiz. Talvez fosse a minha escolha hoje, tá ligado? Pelas ideias, entendeu? Por tudo que ele se planeja propor dentro do time, mas, pô, pra jogar uma final, eu acho que eu ia de Abel Ferreira. Pra jogar uma final. Menos o Mundial. Mas eu fico com o Abel, porque por conta disso. Mas eu acho que o Felipe Luiz tem totais condições de ser melhor que o Abel. Sim. Precisa de tempo pra isso, né? É isso. E aí, Vess? Eu vou votar no Felipe Luiz, porque acho que o Abel chega numa sequência muito ruim de jogo do Palmeiras, né? Chega de sequência muito ruim de jogo do Palmeiras, em que ele não conseguiu achar soluções, em que ele... Mas em relação ao momento, é o Felipe Luiz, gente. Não tem dúvida, tá? É isso. Foi um exercício hipotético aqui que a gente teve. Porque o Palmeiras vem muito mal e o Flamengo... A gente até comentou lá na rodada do Brasileirão que o Flamengo quase sacramentou o título. Foi na terça ou na segunda? Dias atrás. O Flamengo não vive seu melhor momento da temporada. Não vive mesmo, assim. Esse Flamengo de hoje, ele não joga mais bola do que um Flamengo que jogou meses atrás. Então, não é o melhor Flamengo que vai pra final da Libertadores. Mas nem de longe é o melhor Palmeiras que vai também. Tá ligado? Porque assim, no duelo dos times que estão na final da Libertadores, o Flamengo não chega no seu melhor momento, mas chega aqui, ó. Jogando razoavelmente bem. O Palmeiras chega mal. Então, ainda assim, a vantagem é bem grande do Flamengo, tá ligado? Porque apesar de não ser o melhor Flamengo, ainda é um melhor Flamengo do que o Palmeiras da versão atual. E acho que ainda, ao invés de achar soluções, ele procurou achar outras explicações para um time que perdeu Você tá bolado com a coletiva dele, né, Tô Vitor? muito bolado. E E acho que ainda... Eu também tô. E acho que ainda fez algo que eu acho inaceitável, que é entregar o campeonato. Mesmo que ele fosse botar time reserva, ele deveria ter tido outra, na minha visão, o que eu entendo de um treinador do Palmeiras, eu acho que ele devia ter tido outra abordagem no jogo. Então acho que já que a gente está falando, a gente tratou todos os jogadores como chega para o jogo, o Abel chega de 5 jogos em que ele não conseguiu resolver os problemas do Palmeiras, e o Felipe Luiz teve problemas e conseguiu resolver problemas na medida que se colocou. Alguns conseguiu mais fácil, outros não conseguiu, mas no final ele conseguiu. Então, partindo do princípio disso, do que eu votei o programa todo, eu vou votar no Felipe Luiz também. Agora eu quero ver, senhorita, o que você vai fazer. Sim! Você vai com ele de novo. Eu também Não, cheguei vai agora nada. também, então eu tô Vai querendo... nada. Ele sacrificou pro brasileiro o pacto. Pô, mano, é porque tudo que a gente vai falar aqui amanhã pode ser posto à prova e acontecer de forma diferente, tá ligado? Porque futebol é isso. Como a gente falou anteriormente, pô, ninguém previa que o Mirassol ia ser quarto colocado do Brasileirão, assim como talvez ninguém fosse prever, porra, o Inter brigando na zona de rebaixamento agora. Enfim, sei lá, foda-se, futebol é isso. Agora, porra, eu não acho que essa entregada do brasileiro de alguma forma soe positivamente num pré-final de Libertadores, tá ligado? Pode ser que o Palmeiras vença, pode ser, mas eu acho que ainda assim a entregada de brasileiro não deveria ter sido feita, tá ligado? Porque você chega muito na obrigação de vencer a Libertadores. Porque se o Flamengo vai lá encaçar para os dois, é uma porrada muito grande no Palmeiras, tá ligado? Porque o brasileiro já foi. Então sobrou o título que é mais importante. E você chega num nível de moral abaixo do adversário, tá ligado? Tipo assim, eu acho que até a ida pro Peru, se você percebe a empolgação do elenco rubro-negro e da torcida do Flamengo, ela é muito maior que a do Palmeiras, tá ligado? A empolgação pela final. As torcidas fazendo festa no aeroporto, tá ligado? Se planejando pra ir, filmando as viagens, interagindo com, porra, rede social, interagindo com o time lá no local, interagindo com os jornalistas e pessoas que estão gravando na rua. A torcida do Flamengo tá meio que, tipo assim, vivendo o sonho ali e parece que do outro lado existe uma apreensão sobre o que vai acontecer, tá ligado? Então uma tá extremamente confiante, a outra tá meio que apreensiva. Pode ser que a apreensiva seja campeã, é do caralho. Mas eu não acho que tenha sido positivo de forma nenhuma que o Palmeiras acabou tendo de resultado nessa reta final do Brasileirão, mano. É complicado, chega com uma obrigação muito maior. Demais. Sim! Ela vai abelizar. Sim! Deu all-in na Libertadores, exatamente isso. Só que dá um all-in meio que vivendo um momento de turbulência, uma crise interna aí com o torcedor, tá ligado? Sabe quando, tipo assim, você não tá 100% em sinergia time e torcida? Existe rusga. Palmeiras hoje tem rusga. Do torcedor com o treinador, com o time e tal.
O Flamengo tá em sintonia hoje, pô. E não quer dizer que você vai ser campeão. Mas acho que são coisas que facilitam o teu dia a dia, tá ligado? Que se complementam e são cheques que você vai dando ali pra tentar ser campeão, tá ligado? Eu vou desapegar do meu argumento aqui durante todo o programa, que foi como chega. Vou estar sendo incoerente? Não, você pode, você manda aqui. Não, você que manda aqui, eu faço isso toda hora, por que você não pode fazer? Não, o que eu penso? Eu acho que eu tô com o Renato no sentido de gostar mais do que o Felipe propõe. Mas, cara, eu acho que o Abel conseguiu se reinventar muitas vezes. Na história dele no Palmeiras. Se reinventou em algum momento nessa temporada. E eu não consigo, assim, acho que... Desacreditar, né? Tudo bem, não vou dizer aqui que é só porque o Palmeiras do Abel que eu acho que dá pra pensar que é possível ganhar mesmo estando nessa fase. Porque é um jogo. E no futebol é isso. Tem time que vai conseguir fazer. O Palmeiras, quem sabe, tenha mais chance com o Abel e tal, mas a gente já viu isso. Acho que o momento do Flamengo tá sendo super estimado pela má fase do Palmeiras. Eu tô contigo também, Matheus. Eu tô alinhado contigo. Foi o que eu tentei falar aqui. Eu acho sim que o momento do Flamengo não é tão bom quanto tá sendo pintado, porque o do Palmeiras é bem pior. E quando você vai equilibrar essas duas forças numa balança pré-final, são as duas que estão se enfrentando, pô. Vou trazer um outro paralelo, uma comparação esdrúxula, né? O momento que o Vasco vivia era bom, com 5 derrotas seguidas, tá ligado? Não, nem de longe. Péssimo, uma merda. Mas foi enfrentar o Inter em São Januário. O Vasco ainda assim é favorito. Por quê? Porque o Inter tá vendo um momento pior que o do Vasco. Mais enfraquecido, entendeu? Essa história aconteceu muitas vezes. Mas acho que ter o Abel ali, que tantas vezes já conseguiu... E olha que o momento do Flamengo nem se compara com o do Vasco. O Flamengo é muito melhor que o Vasco. Só que, tipo assim, quando você vai duelar contra um outro time, o que o time tem de ruim conta ao seu favor. Sempre. Entendeu? Dar essa volta, que tantas vezes já conseguiu achar uma escalação ou uma peça que vira determinante num jogo. Eu vou de Abel aqui, nesta brincadeirola. Então, é o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficou bolado agora. 7, Olha o olhar dele, como que tá. 8-4, contando o treinador, 8-3 no campo. 8-3 pro Mengo. No campo, só o Hugo Gomes, Piquerez e Alan no Palmeiras venceram, tá? Todo o resto é do Flamengo. Então ficou assim, Rossi, Varela, Hugo Gomes. Cara, pior que o Piquerez na minha não jogaria o Alexandro. Foda, né? Mas na minha, jogaria o Flaco Lopes também. E o Vitor Roque. Na minha, no campo, seria 7-4? Ou Léo Pereira e Piquerez. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Alan, Cebolinha e Bruno Henrique. Treinados por Abel. Eu acho que eu colocaria Flaco e Vitor Roque aqui. E colocaria Alexandro aqui. Seriam as minhas mudanças, galera. Seria Rossi, Varela, Gustavo Gomes, Léo Pereira, Alexandro. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Alan, Flaco e Vitor Roque. Seria esse meu mano a mano do Flamengo e Palmeiras. 7-4 Flamengo no campo. E aí no treinador, se for momento, Felipe Luiz. Se for exclusivamente pensando numa final, Abel Ferreira. Aí fica a critério de vocês. Mas seria isso. Uma coisa que ninguém tá comparando é como o Palmeiras vira a chave quando a Libertadores. Pode ser, a gente vai torcer pra isso, né? A grande realidade, família, que eu gostaria de ver amanhã, prorrogação e pênaltis. Entendeu? Jogo acabando só 9 da noite. Amanhã é sábado de prorrogação e pênalti, gente. Prorrogação, compensação de clube é um câncer? Ah, mano, prorrogação em final eu não acho tão ruim não, mano. Um jogo só, prorrogação é justa. Prorrogação em final de 2 jogos, eu acho ruim. Um jogo só eu acho justo. Ok. Dito isso, eu acho que vai ser 1-0 para alguma das duas equipes. Jogo truncado, quem abrir 1-0 vence. É isso que eu acho que vai acontecer. Alan, com base em quê? Mano, base em nada. Só achismo, tá ligado? Puro achismo. Eu acho que quem abrir 1-0 vai ganhar o jogo. Eu não acho que é um jogo pra reviravoltas, não. Eu tô pelo 1-0.